Fala galera, beleza? Gotti de novo aqui com você. Bom, aula de hoje, teorias ácido-base. Tema importantíssimo, cara. Um tema que ele é fundamental, ele é um pilar pra gente conseguir entender vários assuntos da química, né? Só pra você ter uma ideia, a gente estuda dois grandes grupos de reações químicas, né? As reações de oxirredução, que aí tem a ver com NOx, e as reações ácido-base, reações de neutralização. Ou seja, conhecer as teorias ácido-base nos explica, nos deixa claro muitas reações químicas. Então, vamos olhar aqui, começar pela primeira teoria, né? A primeira teoria é a teoria de Arrhenius. Você conhece, a teoria que você viu lá desde o 9º ano. O que é um ácido para Arrhenius? Para Arrhenius, ácidos são espécies que em solução aquosa, isso é muito importante. A teoria de Arrhenius, ela sempre está falando pra gente de soluções aquosas, ok? Soluções aquosas. E para Arrhenius, ácidos são espécies que liberam H+ em soluções aquosas. Ou seja, eu vou pegar aqui um ácido conhecido, né, o ácido clorídrico. Ele vai estar na presença de água, e na presença de água ele vai liberar H+ e o seu contraíon Cl-. Importante salientar que isso aqui só acontece em soluções aquosas. Tranquilo? E bases são espécies que nas mesmas condições, ou seja, também em solução aquosa, podem liberar íons hidroxila, OH-, tá? Aí vou pegar também outro substância conhecidíssima, né? O NaOH, também na presença de água, vai formar Na+, mais OH-. O NaOH é um sólido, né? Um sólido iônico, e aí na presença de água ele se dissolve e se dissocia, formando íons hidroxila. Esses íons hidroxila são aqueles íons que caracterizam os ácidos, ou melhor, as bases para Arrhenius. Tranquilo? Aqui você conhece bastante, essa teoria ácido-base é a teoria que você tem desde o 9º ano, ela que você usa sempre, só que ela não satisfaz todas as nossas necessidades. Quais necessidades são essas? Bom, quando a gente chega lá no 2º ano, ou agora no pré-vestibular, a gente começa a ver química orgânica, né? E aí a gente aprende que os compostos orgânicos possuem cadeias carbônicas muito grandes, e essas cadeias carbônicas são cadeias apolares, né? Ou hidrofóbicas. Isso quer dizer que elas não se misturam com água. Ou seja, uma teoria ácido-base que fala sobre solução aquosa não consegue me explicar se um composto orgânico é ácido ou básico. E é exatamente por isso que a gente vem para a próxima teoria, a teoria de Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry, ele abdica dessa explicação em meio aquoso. Ele não fala mais de água, ok? Para ele, ácidos são espécies doadoras de H+. Ponto. E aí a gente tem uma leve diferença aqui, né? Porque aqui a gente precisa de uma reação química que tenha dois caras. Vamos pegar o próprio HCl, né? Vamos pegar o próprio HCl aqui para entender. O HCl vai reagir com a água, né? Aqui a água ela não é um meio, ela é um reagente. E aí o que vai acontecer? O meu HCl, por ser um ácido, vai doar H+. Esse H+ vai ser doado para a água. E aí eu vou ter a formação dessa espécie aqui, ó, H3O+. Esse íon aqui é chamado de íon hidrônio ou hidroxônio. Hidroxônio. Ele não é nada mais, nada menos do que o sinônimo de H+, tá? Ele e H+ significam quimicamente a mesma coisa. E aí o próximo íon que sobra é o Cl-. Tranquilo? Então nesse caso aqui, meu HCl continua sendo um ácido. E por que ele é um ácido? Porque ele é uma espécie que consegue doar H+. E o que é uma base? Bases são espécies receptoras de H+. Tranquilo? Aqui no caso, então, a água foi agida como base, né? Ela se comportou como uma base, segundo a teoria de Bronsted-Lowry. Mas eu vou pegar outra reação aqui para você. Vou pegar a reação da amônia. Essa aqui é o exemplo clássico da gente também para explicar a teoria de Bronsted-Lowry. No caso da amônia, NH3, reagindo com a água. O que acontece é que a água vai se auto-ionizar, né? Ela vai se auto-ionizar liberando íons H+. Esse íon H+ da água vai ser doado para a amônia. E aí eu vou ter a formação do íon amônio. Ok? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, eu tenho... Vou pegar o verde aqui. O HCl agindo como ácido e a água agindo como base. A amônia recebeu H+, então ela é uma
base, né? Bases são espécies receptoras de H+, e a água do OH+, então é um ácido. Então você vê aqui que a definição de Bronsted-Lowry ela é menos afirmativa, né? Esse cara é um ácido? Depende, vamos ver a reação que ele está trabalhando. Show de bola? Se ele doa H+, ácido. Se ele recebe H+, base. Tranquilo? Para a gente comentar um pouco mais sobre a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, eu preciso comentar alguns outros fatores interessantes, que é a teoria também do ácido conjugado e da base conjugada. O que é um ácido e uma base conjugada? Vamos pegar aqui um ácido genérico, tá? HA. Tranquilo? Esse HA, ele vai se ionizar, né? Liberando H+, mais A-. Tranquilo? Esse aqui é um ácido. E o seu íon, que não é o H+, né? É o que a gente chama de base conjugada. Base conjugada. Tranquilo? A mesma coisa acontece para as bases. Então, no caso aqui, eu vou pegar a reação da amônia em água, né? A gente tem o NH3 reagindo com a água. Essa aqui a gente acabou de ver. Produzindo NH4+, mais OH-, né? Se você reparar, aqui a gente tem nossa base e aqui nós temos nosso ácido. Tranquilo? Porque a água é doadora de H+, a gente acabou de ver isso. Se você ver bem, então, o que vai acontecer é que a minha base vai virar um ácido conjugado. Esse é o nosso ácido conjugado. Ok? E o OH- vai ser a nossa base conjugada, porque veio do nosso ácido conjugado. Tranquilo? O ácido conjugado sempre vem da base. E a base conjugada sempre vem do ácido. Uma coisa interessante, só para a gente entender, é a força do par conjugado. Par conjugado. Ok? O que tem a força do par conjugado, né? Um ácido fraco vai formar uma base conjugada forte. O inverso também é verdadeiro, como por exemplo, uma base forte vai formar um ácido conjugado fraco. Então, a força da minha base ou do meu ácido conjugado, do meu par conjugado, sempre é inversa à força do meu ácido ou da minha base original. Por exemplo, a água. A água é um composto de verdade ácido? Não, né? A gente sabe que a água é neutra. Mas aqui ela se comporta como um ácido. Mas um ácido fraco. Então eu vou botar aqui, ó, ácido fraco. A gente sabe que a água é um ácido fraco. Isso significa que ao se tornar uma base, a sua base conjugada vai ser uma base conjugada forte. Tranquilo? Essa lógica é muito importante a gente ter dos pares conjugados. Isso é a teoria de Bronsted-Lowry, talvez seja a parte mais importante dela. Bom, vamos seguir para a próxima, né? Que é a teoria de Lewis. O que diz a teoria de Lewis? A teoria de Lewis não está falando mais sobre H+, agora está falando sobre elétrons. Algumas vezes vai ser muito importante a gente entender essa ideia de elétrons, né, da teoria ácido-base em relação ao par de elétrons. O que são ácidos de acordo com a teoria de Lewis, né? Ácidos são espécies receptoras de par de elétrons, ok? Então vamos continuar pegando aqui o nosso caso, a amônia, né? A amônia, NH3, vou até escrever ela de maneira estrutural, né? Escrever ela geometricamente. Bom, então a gente tem aqui a amônia, NH, H, H, e a gente tem aqui um par de elétron. E aí nós temos também a água, que eu vou desenhar assim. Tá bom? O que acontece? O que acontece é que a água vai liberar um H+, tranquilo? Esse H+, que não tem elétrons agora, vai atacar o par de elétrons da minha amônia, do meu NH3, formando a seguinte espécie, olha. N, H, 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 H. Isso aqui, essa espécie aqui que a gente acabou de desenhar, é o nosso íon amônio. E ele vai ser estabilizado
pela hidroxila. Tranquilo? E aí aqui a gente acaba de ver a formação daquele cara que a gente aprende lá na teoria de Arrhenius, né? O hidróxido de amônio. Tranquilo? Que é uma base que possui ligações covalentes dentro dela e ligação iônica entre o íon amônio e a hidroxila. O que são bases, então, para Lewis, perdão? Bases são espécies que doam H+. Então, aqui, ó, corroborando, a gente tem aqui uma base, né, espécie doadora de par de elétrons, e um ácido, né, ácido, uma espécie receptora de par de elétrons. Nesse caso aqui, o H+ é a parte que recebe um elétron, né, par de elétron. Bom, importante que a gente entenda o seguinte. Lembra lá a teoria de conjuntos, né? Teoria de conjuntos a gente viu bastante essa coisa, né? A teoria das ácido-base, elas são iguais. Como assim? Um ácido de Arrhenius, né? Um ácido de Arrhenius, ele sempre vai ser um ácido de Bronsted-Lowry. Mas um ácido de Bronsted-Lowry nunca vai ser um ácido de Arrhenius. Um ácido de Lewis, ele não necessariamente vai ser um ácido de Bronsted-Lowry ou um ácido de Arrhenius. Mas um ácido de Arrhenius sempre vai ser um ácido também de Bronsted-Lowry e de Lewis, né? Essa teoria aqui é muito importante, você entender que as teorias de ácido-base, elas vão se complementando, mas não excluindo a outra. Tranquilo? Bom, galera, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Estudem isso, isso é um pilar fundamental da química, vai te facilitar muitas e muitas vezes nas próximas compreensões. Próximo vídeo, com certeza, a gente vai precisar desses conceitos. Então, beijão, até a próxima, tchau, tchau.